Shalom, povo de Deus, bom dia, bom dia. Passando aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra devocional. Essa semana a gente vai estar meditando no livro de Gálatas e eu quero compartilhar com vocês no capítulo 3, a qual Paulo vai falar: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou para que tão depressa saísse do Evangelho de Cristo. E Paulo, o contexto em que Paulo fala isso, ele está combatendo principalmente alguns que se dizem irmãos e não são, né? Paulo fala, são os falsos irmãos que querem fazer com que os gálatas voltem à lei e várias outras coisas que estão inseridas dentro desse contexto do povo de Gálatas. E pra gente hoje, o que eu acredito que faz muito sentido esse texto é porque existe um outro evangelho, né? Depois Paulo vai dizer que não existe outro evangelho. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja anátema, nenhum anjo ainda que fale de outro evangelho, que vocês não recebam. E parece que nesse tempo tem sido ensinado um outro evangelho. Um evangelho em que a porta não é mais estreita, em que o caminho não é mais estreito, em que Jesus já não é mais o Senhor. A gente governa sobre o Senhor está ali só para atender os nossos pedidos, só para atender os nossos caprichos, e quando Jesus não atende mais os nossos caprichos, a gente abandona Jesus. Mas quando nós lemos no livro de Colossenses, que foi o que a gente meditou na semana passada, a Bíblia fala assim: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, frutificando e crescendo em todo conhecimento de Deus. Para quê? Para que vocês possam andar como dignos do Senhor, agradando ao Senhor em tudo. O Evangelho é sobre nós que ainda pecadores, fomos alcançados pelo perdão de Cristo. E hoje nós vivemos uma vida para glorificar Jesus. Não para fazer de Jesus o nosso servo. Ele ainda continua sendo o Senhor, ele continua sentado sobre o trono, governando sobre todas as coisas. E é um evangelho onde tem sido ensinado que a gente não precisa mudar e que a gente pode parecer com a vida que a gente tinha antes. Um evangelho muito artístico, em que a gente não precisa de grandes transformações. Não, o evangelho é sobre deixar a vida passada e viver uma nova vida. É o convite de Jesus a Nicodemos: é necessário nascer de novo, é começar tudo de novo, numa nova cultura, com uma nova mentalidade, com novas motivações. E esse evangelho é um evangelho de fascínio, realmente deixa as pessoas encantadas com isso, que é um evangelho onde eu procuro estar em evidência, eu procuro, sabe, estar acima de tudo. E o evangelho que Cristo ensina é o evangelho de servir, é o evangelho de abnegação, como fala em Filipenses, que ele, sendo Deus, não usurpou ficar em forma de Deus, mas se despojou da sua glória, se fez homem, e sendo homem se fez servo, e sendo servo humilhou-se até a morte de cruz. Esse ainda é o evangelho de Cristo, que é um evangelho triunfalista, onde faz de Deus o seu servo, que esse evangelho não te fascine, irmão, que não te enfeitice, mas que você continue a perseverar, e que o Senhor nos conceda graça para perseverar nesse evangelho de cruz, porque o nosso Cristo morreu açoitado nu naquele madeiro. Esse foi o evangelho que o Senhor nos ensinou. Não é que não tenha vitória, não tenha conquista, não tenha triunfo. Tudo isso tem. Mas tem também a abnegação, tem também o despojar, tem também o apanhar numa face e entregar a outra. Esse é o convite do Senhor. E tudo isso é muito desafiador para a nossa própria mentalidade. Então, esse evangelho tem sido ensinado, ele tem gerado um fascínio, um encantamento sobre muitos. E muitos, quando eles percebem que Jesus não é servo, mas é Senhor, abandonam a Cristo, esquecendo que a gente foi conquistado pelo Evangelho porque a gente estava indo para o inferno, irmão, a passos largos. Todos pecaram, destituídos, fora da glória de Deus. A gente pega no capítulo 1 de Gálatas, fala a respeito dessa remissão dos pecados. A boa notícia do Evangelho é que a gente estava condenado e agora a gente pode ser livre. E que notícia gloriosa, porque a gente estava preso nos nossos próprios pecados e a gente não podia fazer nada, mas fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que nenhum outro Evangelho te fascine, irmão. Que você continue firme, entendendo que Cristo continua sendo o centro. E a gente foi convidado, a gente foi dado a nós o privilégio. Essa palavra é muito forte quando Paulo fala assim: a nós não foi dado só a honra de viver eternamente com Cristo, mas também de padecer por Ele. Que o Senhor guarde os nossos corações dentro desse evangelho de porta estreita, de caminho estreito, em que Jesus ainda é o Senhor, que nenhum outro evangelho nos fascine. Um evangelho de facilidades, em que eu posso viver a minha vontade e a do Senhor.
Não, só existe a possibilidade de fazer a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você tenha um dia incrível no nome de Jesus. E se você tem sido fascinado a andar por caminhos largos, de portas largas, volta para o caminho estreito. Esse é o caminho que leva a Jesus. Amém? Deus abençoe.